Isaac. Bom dia, gente. Bom dia, o pessoal que já estava aí. Bom dia para o pessoal que está entrando, né? Vamos continuar aí nessa nossa maratona, né, rapaz? Porque só tem fera, né? Só tem fera. Belo trabalho aí, o trabalho aí do Herbert, né? Muito bacana, do Jardson, né? É um trabalho prático, né? Fantástico, fantástico. Um minutinho que eu estou compartilhando aqui a minha tela, né? Nós vamos começar agora com a apresentação de o que é a indústria 4.0, né? O que a indústria 4.0 altera na gestão de ativos, né? O novo normal, né? O palestrante é o Igor Silveira, da empresa Melvin e Manutenção em Ação, né? Eu até assim peço um tempo curto para poder falar sobre o Igor, né? O Igor, ele foi nos apresentado pelo Júlio Nassif, que o Igor tem um canal aí chamado Manutenção em Ação. Então foi o próprio Igor que introduziu eu e o Isaac na era das lives, né? Nós fizemos algumas lives com o Igor aí nesse canal de Manutenção em Ação sobre manutenção preditiva, né? E assim, é um canal esplêndido, né? O Igor está aí direto, né? Postando, quem quiser segui-lo lá no Instagram, né? Siga, porque tem muita informação boa, muita coisa boa para nós aqui da comunidade de manutenção, ok? O recadinho aí, né? Siga-nos nas redes sociais, para quem entrou agora aí, né? Tanto no LinkedIn, o YouTube e também na nossa página, né? E novamente, tá? Para quem entrou agora, a apresentação vai correr e no final a gente abre a parte de perguntas, tá? Então, para vocês fazerem uma pergunta, vocês apertem aqui embaixo, ó, nessa parte de baixo aqui à direita, você consegue fazer uma pergunta e eu vou fazendo essas perguntas para o Igor no final, tá ok? Vamos lá. Uma apresentação, então, do palestrante, né? O Igor Silveira é engenheiro de manutenção há 16 anos, com diversas especializações na área, né? Técnico mecânico pela Universidade Federal de Juiz de Fora, engenheiro industrial mecânico pela Universidade Federal de São João del Rei, pós-graduado em gestão industrial pela PUC Minas e mestre em engenharia da energia pelo Cefet-MG. Atuou em diversos segmentos industriais, como ramo alimentício, cimenteira, construção civil, fabricação de cal, siderurgia, mineração. Mais o que, hein, Igor? Pelo amor de Deus, hein? Então é muita coisa, hein, rapaz? Além de ter ajudado diversas empresas como consultor na implantação de sistemas de gerenciamento de manutenção, gestão de ativos, focado na manutenção de classe mundial. Hoje é cofundador e CEO da Melvin, software de manutenção, e da Manutenção em Ação, plataforma de treinamento, que foi essa que eu falei com vocês. E dentre isso aí, a gente já bateu um papo anteriormente, o Igor também, ele acabou de fechar com algumas empresas de grande porte, por exemplo, ele estava me falando sobre a Latam e o grupo Rinode, né? E trabalhos que ele já tem há mais tempo aí com a Precon e a Batiulat, ok? Então, assim, o cara é fera, né? Então, assim, bom proveito para vocês. Igor, muito obrigado por desprender seu tempo aí e nos dar mais essa dica, né, com a sua apresentação, tá ok? Muito obrigado, viu? Isso, Fernando, eu que agradeço o convite. Você joga a bola lá em cima, a expectativa aumenta também, a gente tem que superar isso depois. Claro, né? Com certeza. Mas obrigado de verdade, é um prazer estar aqui, é um prazer participar de um evento de uma empresa como é a Vitec, né, que está sempre puxando aí todas essas novas tecnologias e trazendo para a manutenção, fazendo um papel muito importante aí. Às vezes a gente vê casos pontuais, mas quando a gente olha num país inteiro, está fazendo um papel muito importante para trazer a indústria, né? Porque a manutenção é uma função estratégica dentro da indústria, e se a Vitec está puxando isso, tem um papel significativo para o país, né? Para o PIB do país. Exato. Então, olhando como eu sou da gestão, eu fico sempre tentando olhar mais de cima, assim, né? De uma forma mais ampla. Excelente. Então, eu vou só compartilhar a tela aqui, né? E fica à vontade, tá, Joia? Boa apresentação, então. Ok.
Enquanto o Igor coloca, então, aí, gente, a apresentação, né? Tínhamos aí uma apresentação minha e do Isaac, né? Sobre manutenção prescritiva, mas como não deu tempo, né, da gente, os tempos estavam ficando muito curtos, né, com relação às apresentações e as perguntas, então agora nós vamos colocar essa apresentação como uma live, tá? Então essas apresentações que ficaram fora, nós vamos jogar como uma live aí para o mês de outubro, tá ok? Então vocês fiquem tranquilos aí que não perderam não, vão haver essas apresentações, porém, essas apresentações... Agora deu, Igor. Agora tá ok, Igor. Ok? Tá me escutando também, normal? Normal, tudo direitinho. Então, essas apresentações vão passar para o mês de outubro. Ok, gente? A manutenção prescritiva aí, com uma apresentação minha e do Isaac, ok? Então, gente, bom proveito. Igor, vai lá, fera. Obrigado. O ao vivo, às vezes, dá uma... né? Mas estamos aqui. Então, o Luiz Fernando me fez o convite, e aí, como a minha parte é bastante de gestão, a minha vida inteira eu trabalhei com gestão de manutenção, e a indústria 4.0 já chegou, né? Uma onda aí que cabe a gente ou surfar ela ou ser engolido por ela. Então, o que eu vejo muito, e falei com o Luiz Fernando, é trazer esse tema de gestão de ativos na indústria 4.0. Porque a tecnologia já chegou, ela não tem mais volta, e cabe à gestão acompanhar essa tecnologia que está vindo numa velocidade muito rápida. Então, eu trouxe esse tema justamente para poder discutir isso, né? O novo normal é provocativo porque o que era normal antes já não é mais, né? Principalmente com a pandemia, nós estamos aqui todos online, por exemplo, a pandemia acelerou muito isso e acelerou várias outras coisas aí que a gente vai falar aqui também. Mas a primeira coisa que eu queria falar é o seguinte, e aí vocês devem estar perguntando, é uma apresentação de manutenção mesmo, tem certeza, né? Mas vocês já vão entender. Há 50 anos atrás, um homem pisou na Lua pela primeira vez, tá? Guardem isso. Quem que estava à frente de toda essa operação, né? Um cara chamado Werner von Braun, que era um engenheiro alemão, ele trabalhou, inclusive, na Alemanha nazista, enfim. E ele foi presidente da NASA nessa ocasião, e para levar o homem à Lua, ele usou de ferramentas como RCM, como árvore de falhas, porque imagina a situação na época, né? A gente está falando de uma época que não tinha celular, não tinha nem telefone direito, e ele tinha que comunicar extraterra com as pessoas. Então tinha que ter um nível de confiabilidade muito acima do que a gente vê, inclusive, hoje nas empresas, né? Então, ele teve que fazer um projeto muito, muito à frente da época, e isso não para de acontecer, né? Quando a gente pega essa analogia e traz para hoje, a gente vê que, quando a gente quer ver o que vai acontecer, por exemplo, nos nossos carros populares aqui, é só ir na Fórmula 1 que a gente vê essa tecnologia de lá, daqui a pouco, chegando aqui. E no passado, era alguns anos depois do que implantava uma nova tecnologia na Fórmula 1, chegava aqui nos nossos carros, né? E hoje não é mais assim, né? Hoje é um tempo muito menor, muito mais curto. Ou seja, o que implanta nas tecnologias de ponta aí, como eu falei da Fórmula 1 em relação a carro, e principalmente da aeroespacial, ela chega muito rápido para a gente hoje em dia, né? Então, nós estamos falando hoje, tá? A NASA pretende estabelecer uma base na Lua por volta de 2028. Então, a gente vê várias, ainda mais o Luiz Fernando falou que a gente tem um software de manutenção, que é o Melvin, a gente está focado principalmente em pequenas e médias empresas. Tá? Então, quando a gente vai para esse tipo de empresa, a gente vê que ainda tem uma defasagem muito grande de tecnologia, de tudo mais, que as próprias novas tecnologias com essa viabilidade econômica de implantação, está sendo mais realidade, mas mesmo assim, quando você compara a fala da NASA aí, falando que por volta de 2028 vai estabelecer uma base na Lua com o que a gente está vivendo, existe uma diferença muito grande, mas que vai... Então, assim, as indústrias vão acelerar numa forma... Já estão, mas daqui para frente mais ainda vão acelerar de uma forma que a gente, na minha opinião, nunca viu antes. Então, não é só os Estados Unidos, né? A China foi a que realizou mais lançamentos para o espaço do que qualquer outra nação em 2018.
E aí a gente está falando de Estados Unidos, de China, de Índia, de Rússia, de vários países que estão investindo pesado realmente numa nova corrida espacial. E também a China tem projetos de estabelecer uma base na Lua, enfim. Estou trazendo tudo isso daqui para perceber assim, cara, é sério, isso tudo está acontecendo? E, de fato, né, a gente está vivendo uma transformação gigantesca. E, assim, a transformação é tão grande que nós estamos falando só de estados, né? A NASA dos Estados Unidos, a China, mas representado pelo Estado chinês, etc. Mas não é só iniciativas de governo mais, mas iniciativas privadas também, como o Elon Musk, que eu acredito que a maioria de vocês aqui conhece, que afirmou que em 2030 quer construir uma cidade na Lua que possa abrigar até 1 milhão de pessoas. Então, assim, isso é surreal. É imaginar que talvez nossos filhos vão trabalhar nesse projeto e vão estar na Lua construindo uma cidade para abrigar 1 milhão de pessoas. Isso é mais que surreal, né? O Elon Musk, ele é o presidente, CEO, dono, né, da SpaceX, que é uma empresa dessa corrida espacial, hein, né, da indústria aeroespacial. Ele tem também a Tesla, que hoje é a terceira maior montadora dos Estados Unidos. Então, imagina, o maior mercado do mundo de automóveis, ele já é a terceira maior montadora. Ou seja, se você for ver aí, Honda, Toyota, Ford, GM, ele já passou 2 dessas 4 que eu falei, né? Então, ele está vindo com muita, muita força. Detalhe que não é um carro a combustão, são carros elétricos. E já é a terceira maior montadora dos Estados Unidos. Ele tem também uma empresa que ele está entre as duas ali, né? Entre a corrida espacial e o automóvel, que é uma empresa que desenvolve baterias. Então, muito do querer ir para fora da Terra está vinculado a isso também. Ele tem no escritório dele, atrás dele, um quadro que é a foto de Marte habitado. E ele já tem esse projeto. Ele identificou vários minerais que tem em Marte em abundância e que não tem no planeta Terra e que é muito bom para bateria. Nós estamos falando que daqui a alguns anos a gente vai precisar carregar, por exemplo, mais celular, né? A gente vai comprar um celular e a bateria vai ser a vida útil inteira do celular. Com novas tecnologias de bateria, isso acelera gigantemente todo o processo, né? Industrial, enfim, tudo que está relacionado ao ser humano, né? Aliás, imaginar que a gente agora começa a habitar outros planetas, o satélite da Terra, já é muito, muito disruptivo, né? Totalmente disruptivo do que a gente viveu em toda a história do planeta Terra até aqui. Eu fico imaginando, fico brincando, né? Fico imaginando assim, ele trazendo minério de Marte, né? Aí os foras de estrada dão uma parada na Lua ali, vem para a Terra. Não dá para imaginar como isso vai acontecer, né? Mas ele é um cara que está vindo mesmo com... para ele não tem limite, né? Ele é um cara que me inspira muito também. E aí, trazendo para a nossa realidade, trazendo isso tudo para a nossa realidade, o que a gente tem? Justamente o tema aí que o Isaac e o Luiz Fernando vão falar, que é a manutenção prescritiva. Então, primeiro, assim, parabenizar o Jadson e o Ebert, que estiveram aqui, trabalho sensacional. Eu sou fascinado por esse tipo de trabalho técnico que vai a fundo, que vê realmente o que está acontecendo no equipamento e vem trazendo soluções e depois mede novamente e vê que deu resultado. Tá vendo assim? Né, a prova dos 9 ali, né? Viu o que a gente viu que estava acontecendo, de fato estava acontecendo e a prova está aqui. Então, a manutenção prescritiva, que se a gente for resumir, é aquela manutenção que usa, né, todas as tecnologias, mas que também já precede a decisão. Então, não somente faz medições ou todas as tecnologias que a gente conhece, mas vem um algoritmo gigantesco através de Big Data, que tem um processamento de um número de informações muito grandes que antes não tinha, através de blockchain, que vai trazer uma segurança muito grande nos algoritmos que antes não tinha, e através de inteligência artificial, que vai simular aí o ser humano, porém sem emoção, né?
porque por mais que a gente pense que não, ainda mais nós da exatas, engenheiros, que trabalhamos na indústria, tudo, a gente acha que a nossa decisão é racional, e a maior parte delas não é. 90% das nossas decisões é emocional, isso não sou eu que estou falando, tá? O cérebro funciona assim. Então, quando você transforma isso numa inteligência artificial, você vai ter muito mais assertividade na tomada de decisão, porque vai ser algo racional e não algo emocional. Então, nós estamos falando, por exemplo, aí de tecnologias como o wireless. O wireless, assim, a gente tá tão comum para a gente, aí o novo normal, né? Tá tão comum para a gente que a gente esquece o seguinte, que para colocar um sensor lá, vamos colocar na mineração, né? Colocar um sensor lá no britador e de repente interligar ele no PLC central ali do site ali, às vezes você tinha que passar quilômetros de cabos para chegar lá naquele sensor, que hoje nós temos sensores que envia isso via wireless para a nuvem, e da nuvem capta esses resultados e você está processando tudo isso em tempo real. Citando o Melvin mais uma vez, a gente tem uma parceria com outra startup também, que ela conecta um hardware na central eletrônica de carros e essa informação ela é migrada uma vez por dia ali, a gente faz a leitura e ele manda via nuvem, através de um chip mesmo, GSM, vai para a nuvem e a gente pega esses dados na nuvem e coloca no Melvin. Então, aquele apontamento diário de fora de estrada, de equipamentos de mineração, que tinha que ter de orímetro, de km, etc., já é tudo automatizado por tecnologias de wireless, por tecnologia de cloud, né, nuvem, para poder pegar esses dados e trazer para um software sem que ter um operador tomando o tempo dele em operações que não geram valor e que toma né, o tempo de uma pessoa capacitada que às vezes poderia, ao invés de estar digitando dados, ele poderia estar analisando dados, né? A realidade aumentada, que é essa tela aí do meio, né, desse motor em verde aí, eu não sei como, tá? Eu não sei como, mas eu acredito mesmo, de fato, que daqui a pouco a gente vai estar apontando para um equipamento, para um mancal, por exemplo, e vai estar vendo o rolamento rodando ali dentro e vendo tudo com muita precisão sendo medido, tipo como se fosse uma câmera termográfica, né, que já mede os degradês de temperatura, tudo, mas com várias outras medições, enfim, não é, como eu falei, não é minha especialidade a parte técnica, mas o que eu trago aqui é que, cara, isso é muita, muita coisa que está acontecendo ao mesmo tempo, de um avanço gigantesco em pouquíssimo tempo, né? Em pouquíssimo tempo. Então, nós estamos falando de uma aceleração muito grande. E aí, como é que a gestão acompanha tudo isso, né? Basicamente, quando a gente vai falar de gestão da manutenção, o 80-20 ali, ou seja, os 20% das atividades que representam 80% dos resultados da manutenção, ele está ligado ao planejamento, programação e controle da manutenção. Então, como um todo, tá? Não digo só o setor de PCM, a salinha ali onde ficam as pessoas do planejamento, mas eu estou falando de desde a identificação da falha até a geração dos indicadores. Então, na verdade, ele é um funil, como está mostrando na foto. Ou seja, eu coloquei ali inspeção, mas poderia ser inspeção preditiva, mas a detecção da falha, como um todo, passando pelo planejamento, programação, execução e o controle da manutenção. O interessante é que é o seguinte, na própria inspeção, na própria detecção de falha, a gente já tem um funil. A boca ela é diferente da base do funil só naquela partezinha verde ali da inspeção. Por quê? O que acontece na área de fato, o que está acontecendo lá no equipamento, não é o que 100% está registrado no sistema. Ou seja, já tem uma funilação aí em relação ao backlog que eu vejo no sistema é de fato real, é de fato que está no equipamento? Em quase 100% dos casos não é, justamente porque, por melhor que seja o inspetor, ele tem uma periodicidade que ele passa lá, por melhor que seja o técnico de preditivo, ele tem uma periodicidade que ele passa lá, e ele não passa em todos os equipamentos ao mesmo tempo, o tempo inteiro. Então, mas nós temos um monitoramento online, por exemplo, que aí tende, e aí a gente vai em partes por partes aí desse funil, tá? O planejamento, o que eu separo o planejamento da programação, tá? O planejamento, ele é o prover recursos, ou seja, você providenciar
materiais, serviços, mão de obra, todos os recursos necessários para a execução das atividades. Enquanto programar é colocar isso numa linha de tempo. Ou seja, eu vou confeccionar um cronograma que eu vou falar que o José está na terça-feira de 8 às 10 executando tal ordem de serviço. Mas para eu programar, eu preciso planejar antes, porque ele não pode chegar no equipamento sem os materiais, sem os serviços necessários para a execução da atividade, sem a mão de obra necessária, enfim, sem todos os recursos. E aí a gente vem para a execução, propriamente dito, né? Que é o que de fato gera o resultado, todo o PCM, toda essa gestão dá uma trabalheira gigantesca, mas o que de fato vai gerar resultado é a execução, né? É o fazer a manutenção do equipamento e deixar o equipamento com a confiabilidade que a gente quer. E aí, por fim, é a geração dos KPIs, né? Que são os indicadores. Então, vamos lá, na base da inspeção ainda nessa figura, na base da inspeção do verde, a base que eu digo é a parte de baixo, onde já funilou mais. Ela está iniciando, são todas as ordens de serviço abertas no sistema. Nem todas vão ser planejadas, né? Até por uma questão de custo. Eu não posso providenciar recursos para todas as ordens de serviço abertas no sistema. Eu vou ver o que é mais crítico, vou selecionar as ordens de serviço mais críticas, dos equipamentos criticidade A e assim por diante. Então, já tem um afunilamento natural na fase de planejamento. Porém, tem um afunilamento na fase de planejamento também, que ele é indesejado, que eu consegui detectar a falha antes que ela acontecesse, eu falei todos os recursos que eu precisava, só que o processo burocrático de fazer 3 orçamentos, de vir um material, etc., às vezes o material chegou depois do equipamento já ter quebrado. Então, o planejamento também tem uma parte muito importante para a gente tratar. Depois vem a programação, que também já tem um afunilamento normal, né, natural do processo, que é pegar tudo que está planejado, todas as ordens de serviço abertas no sistema com recursos suficientes para serem programadas e colocar isso numa linha de tempo. Claro que você não vai conseguir colocar tudo, você tem uma mão de obra limitada, até por questão também de custo, da estratégia, né, de custo da empresa, do que vale a pena ou não, né, no custo ótimo de manutenção em relação falando de indústria, né, em relação ao faturamento, à produção. E aí, nós vamos afunilar, ou seja, a parte de baixo da programação é aquele cronograma semanal ou quinzenal, enfim, da forma que a empresa trabalha, distribuindo essa mão de obra, aquele mapa, né, para passar para o supervisor de execução, para distribuir a mão de obra da melhor forma possível, aproveitando esse HH da melhor forma possível. Vem a execução, como eu já disse, né, que nem tudo vai ser executado, com certeza é utopia a gente achar que nós vamos, numa rotina, não digo de uma grande parada, né, que se comporta mais como um projeto que tem início, meio e fim, mas da rotina que ela não para, que semanalmente estão gerando novas ordens de serviço no sistema, que está distribuindo aquela mão de obra para a rotina, naturalmente também a execução não vai conseguir executar tudo que está programado. Então, falar que a gente vai conseguir sempre 100% de execução da programação, também, pela minha experiência, é utopia. Talvez a gente vai chegar num nível também que a gente consiga fazer isso. E vem os KPIs, né, que os indicadores, que também tem um afunilamento, e aí, assim, esse é muito perigoso, porque qual que é esse afunilamento? É a defasagem da informação, e você está pegando parte da informação, não pegando a informação total, você está pegando informações incorretas por apontamentos incorretos, e aí, de repente, a sua bússola, que é o seu indicador, talvez vai estar indicando para o local errado, porque você está medindo a coisa errada, né? Então, é um processo de afunilamento. E aí, como que a gestão atua, principalmente utilizando de todas essas novas tecnologias da indústria 4.0 em cada uma dessas partes do processo? Então, primeiro vem a inspeção, né? A inspeção com a indústria 4.0, a gente tem um monitoramento online. Tudo que foi falado aí pelo Jardson e pelo Herbert, daqui a algum tempo, a gente vai ter isso tudo online, com uma inteligência artificial tomando a decisão, com um processo muito mais ágil do que foi e talvez com até melhor qualidade. Então, assim, qual que é o nosso papel? Qual que é o papel do Jardson, do Herbert, tudo? É que, na verdade, nós estamos puxando uma nova era em que quem tem esse conhecimento? Quem tem esse conhecimento é quem está na linha de frente,
né, o trabalho apresentado anterior aqui pelo Jardim ou pelo Herbert, são as pessoas que estão na linha de frente. Elas que vão também puxar para que isso aconteça, né? Então, quando a gente plugar aí os programadores e com a inteligência artificial, com blockchain, com big data, a toda essa parte técnica da manutenção que a gente já conhece bem, mas que às vezes a gente pode explorar de uma forma muito mais ampla, aí sim a gente vai conseguir transformar essa inspeção quase que zero funil. Imagina um avião, por exemplo, ele tem um painel de controle muito mais detalhes, muito mais redundâncias, muito mais... enfim, todo o controle é muito maior do que numa indústria. É claro que isso custa mais caro e é claro que isso acontece porque é uma confiabilidade que ela não pode falhar de forma alguma. Enfim, nós estamos falando de outro mercado, de outra realidade, mas que pela viabilidade econômica e por tudo que está acontecendo, esse desenvolvimento, daqui a pouco isso vai estar na indústria também. Então, acredito muito que, aliás, muita coisa já está acontecendo, né? Mas acredito muito que daqui a alguns anos, poucos anos, as empresas já vão estar... Eu postei há pouco tempo no nosso canal também, e gerou muita discussão, e eu gosto disso, que gera, né, a discussão no sentido da gente pensar mais, sair fora da caixa, que eu falei assim, daqui a pouco a função inspeção, o inspetor, ele vai acabar. Aí o pessoal, nossa, tal, mas na verdade o que eu penso a inspeção vai acabar porque vai chamar de outro nome. O inspetor, ele vai continuar atuando, porém ele vai ser chamado de analista de dados, por exemplo, analisador de dados, enfim, porque ele não vai precisar estar tanto em campo quanto ele está hoje. Se você for ver os sentidos humanos, inspeção sensitiva, usa dos sentidos humanos. Tá bom, a visão pode ser substituída por uma câmera ou por várias câmeras com tecnologia melhor do que a visão humana. Ou a audição, mesma coisa. O olfato hoje, por exemplo, nas lojas da Natura, por exemplo, a gente tem um iPad lá que você sente o cheiro do perfume pelo iPad. Já tem uma tecnologia, daqui a pouco a gente vai estar abrindo o aplicativo do iFood e vai sentir o cheiro da pizza ali que está no cardápio. Então, o próprio olfato também. Vibração, o tato, então, nem se fala, né? Com vibração, temperatura, todos os parâmetros aí que são muito mais precisos, claro, do que o tato, fora o risco, né? A segurança de quem está inspecionando ali. Então, a inspeção está dando um grande salto, isso não é novidade para ninguém, porém, o que me preocupa são essas partes de baixo, o planejamento para baixo. Porque, na minha opinião, desses 5 aí, dessas 5 fases, as 5 cores, a que mais é crítica para mim é o planejamento. É justamente a fase em que eu vou providenciar recursos. Por quê? Porque existe uma burocracia grande, hoje ainda, na grande maioria das empresas. Essa burocracia é, entre aspas, necessária, porque a gente não pode simplesmente, por exemplo, colocar na mão do pessoal da manutenção, comprar o que quiser, o custo iria lá em cima, enfim. Eu coloquei aqui um exemplo, por exemplo, da indústria 4.0 chegando no planejamento, é que algumas empresas já usam de impressora 3D para imprimir os seus sobressalentes, né? Claro que vai estar limitado, né? Numa mineração, falar que eu vou imprimir um sobressalente em 3D ainda é um pouco um pouco irreal, né? A gente não imagina como isso vai acontecer. Mas hoje já imprime casas, já imprime barcos, já imprime coisas maiores, né? Objetos maiores. Então, também, eu só coloquei isso como um exemplo, mas uma interrogação de todo o tamanho ali do lado direito, porque essa, para mim, é o principal ponto que, se a gente evoluir, nós vamos diminuir muito o custo de manutenção nas empresas. Nós vamos chegar àquele custo ótimo de dar maior disponibilidade, confiabilidade e faturamento para a empresa num custo muito mais baixo que a gente faz hoje, até porque se a gente for ver a etapa onde que acontece o controle de custo de fato é na etapa de planejamento, né? É a provisão dos recursos. A provisão dos recursos é onde que vai o custo da manutenção, de mão de obra, de materiais, de serviços, etc. Então, na fase de planejamento, é onde eu vejo que é mais carente hoje, que precisa dar um salto maior. Nós, da manutenção em ação e do software de manutenção Melvin, a gente já tem
várias iniciativas que às vezes falta até braço, mas a gente já está trabalhando nisso também para trazer algo que ainda não foi visto nessa parte de planejamento. E aí a gente continua, né, na programação. O que é programação? Como que a gente pode... E aí é interessante que é o seguinte, o cumprimento da execução ali dentro da programação, ela está vinculada também a uma boa programação, né? Quando o cronograma ele é mais bem feito, ele é mais assertivo, a gente consegue cumprir mais também as ordens de serviço. Então, eu coloquei ali Kanban, nivelamento. Kanban é também referenciando ao Melvin. O que a gente fez no... o que eu trabalhei minha vida inteira e o que a gente fez no Melvin? A minha vida inteira eu trabalhei exportando dados do sistema, independente do sistema, do software de manutenção que eu trabalhei com o maior ERP aí do mercado e com os maiores também, os concorrentes maiores também, e todos eles eu extraía informações deles para confeccionar um cronograma no Excel ou no Project, enfim. E isso é um tempo gasto da minha equipe que não gera valor e que eu deixo de fazer o cara pensar em como construir melhor um cronograma para fazer o cara ter um trabalho mecânico muito forte ali de extrair os dados, jogar para lá, joga para cá, e isso não gera valor nenhum. E detalhe, que se não gera valor nenhum e está tomando tempo de pessoas da minha equipe, ele vai ter menos tempo para fazer um cronograma melhor do que ele faz hoje. O nivelamento. A gente fez um trabalho muito interessante em uma empresa que eu trabalhei. Deixa eu só tomar uma água aqui. Que foi o seguinte, eu fui contratado na empresa e quando eu cheguei na empresa, o meu chefe já falou assim, ó, você tem carta branca para contratar mais 2 pessoas para lubrificação, porque hoje é só um lubrificador para a empresa inteira e a gente não dá conta, ele não dá conta, é impossível. Falei assim, tudo bem, não vou contratar ninguém por enquanto para eu poder ver, né? Eu acabei de chegar na empresa. E o que a gente fez? Eu fui entender o que estava acontecendo. E ele tinha quando eu cheguei na sala de lubrificação, muito boa, bem estruturada, todas as normas estavam sendo cumpridas, de legislação, tudo em relação a lubrificantes, que a gente sabe, enfim, que tem que ter todos os cuidados. O lubrificador era muito bom tecnicamente. É um cara que gosta de lubrificação mesmo, que não é o mecânico, é o lubrificador. E, no entanto, ele estava com um bolo de ordem de serviço que dava uns 300 milímetros aí de altura de ordem de serviço, dando baixa naquilo tudo. E eu falei assim, mas o que é isso? Não, são as ordens de serviço tudo. E aí eu fui entender no sistema, fui voltar no sistema para poder entender, e tinha planos, um plano, por exemplo, lubrificação do mancal lado oposto, acionamento da correia transportadora 17015. Cara, se eu criar um plano para cada ponto de lubrificação, é impossível, eu deixo o cara maluco, ele não vai ter um mapa estruturado para ver o que de fato precisa ser feito. Então, o que era feito naquela época? Ele fazia da cabeça dele, porque ele tinha muita experiência, muito conhecimento na área, e fazia bem, ainda estava um parâmetro muito bom pelo comprometimento da pessoa, tudo, apesar de estar tudo na cabeça dele. Só que, claro, quando você não tem um mapa preciso, você vai, uma hora ou outra, vai falhar isso daí. Ele vai deixar de lubrificar um ponto, ele vai... Enfim, então a gente praticamente jogou tudo aquilo no lixo e construímos tudo de novo em formas de rota, ou seja, ele ia seguindo o processo produtivo. Então, já que o pessoal da mineração tá presente também, vou dar um exemplo disso. Na britagem, por exemplo, ali era uma empresa de cal, né, de beneficiamento de cal, e começa com a britagem, o beneficiamento do calcário, né? Então, passa pelo britador primário, peneira, correia e assim por diante. Então, ele ia com uma única ordem de serviço, fazendo toda a rota, ou seja, era o Waze dele, era o ponto A para o ponto B exatamente, fazendo cada lubrificação de cada ponto de lubrificação, falando qual lubrificante, qual é a quantidade e assim por diante. A gente tirou toda aquela burocracia dele ficar preenchendo ordem de serviço e, de fato, usar ela na área. Eu brincava sempre que assim, ó, você foi para a área, eu sei que a área não é tão limpa assim, então quero ver as ordens de serviço sujas, vamos lá. E auditava, assim, de uma forma a fazer a coisa acontecer. E aí, qual que foi o segundo ponto? A gente percebeu o seguinte, que a princípio a gente falou assim, eu acho que eu vou precisar de mais uma pessoa.
Só que quando a gente colocou tudo no mapa de 52 semanas, ou seja, a gente já tinha previsto todos os planos de manutenção preventivos para todas as semanas do ano, em relação a, eu tenho uma lubrificação semanal, quinzenal, mensal, e a gente foi colorindo aqueles quadrinhos ali durante 52 semanas do ano. E aí a gente percebeu que em uma semana tinha muita coisa, na outra semana tinha pouca coisa. Então a gente foi nivelando isso, fazendo esse nivelamento para que as semanas elas tivessem um mesmo padrão de tempo. E quando a gente fez isso, a gente percebeu que não precisava de mais nenhum lubrificador, muito menos 2. E uma pessoa começou a trabalhar melhor, com maior qualidade, mais folgada, com menos estresse. E, pasmem, a gente passou 5 anos, estou falando de 5 anos, sem uma corretiva sequer por problema de lubrificação. Sem nenhuma corretiva sequer por problema de lubrificação. Por quê? Porque a gente focou no que de fato dá resultado. E esse nivelamento, quando a gente traz essa realidade para a programação semanal, que é um curto prazo, quando eu citei esse exemplo, é um plano de 52 semanas, eu estou falando de um médio prazo, médio, longo prazo no que diz respeito a um plano de manutenção. Mas quando a gente traz para o curto prazo, que é um cronograma semanal, por exemplo, fazer esse nivelamento de uma forma, utilizando de inteligência artificial, da tecnologia da indústria 4.0 para a gente vai conseguir ser muito mais preciso, tomar muito menos tempo de quem executa a programação e o próximo passo, que é a execução, a gente vai conseguir executar mais e melhor, com melhor qualidade, gerando menos retrabalho, dando mais confiabilidade para os equipamentos, por uma programação melhor. Mas aí entra também na execução. Execução, e é interessante assim, eu tô nas redes sociais aí, YouTube, Instagram, Facebook, mas eu ainda, a rede social que eu mais consumo de fato é o LinkedIn. Eu gosto muito das postagens do LinkedIn, é diferente, né? Ainda que no Instagram tá vindo muita gente boa. Se você usa o Instagram de forma profissional e segue só aquelas pessoas que de fato você gosta daquele tipo de assunto, é uma ferramenta monstruosa o Instagram. Porém, o LinkedIn ainda puxa muito para a indústria, né? E aí eu vejo ferramentas hoje, sabe aquele local de difícil acesso que o cara fica ali, dá um quarto de volta numa porca, né? Numa porca ali para parafusar e tem que mudar a chave de posição, voltar e dar mais um quarto, voltar a dar mais um quarto. Aí ele chega com um torquímetro hidráulico que não ocupa tanto espaço, ele chega ali, o que o cara iria gastar talvez 1 hora, ele faz em alguns segundos. É o mesmo de ver o paradigma do pit stop da Fórmula 1, né? Que na década de 50, se vocês digitarem no YouTube, tem lá um narrador em êxtase falando que o cara conseguiu trocar os 4 pneus em 1 minuto. E de repente hoje a gente faz em 1 segundo, né? Então as ferramentas, elas ajudam muito. Eu que sempre fui da parte de planejamento, da parte de gerência, eu vejo muito uma crítica vice-versa, sabe? A execução às vezes criticando o planejamento às vezes criticando a execução. E sempre quando a minha turma, principalmente de planejamento, criticava algo da execução, eu perguntava assim, você já foi lá ver as dificuldades? Porque é muito fácil falar o que está sendo feito de errado. O difícil é ver o porquê está sendo feito de errado e prover melhores recursos. Afinal, o planejamento não é a provisão de recursos. A provisão de recursos de mão de obra, materiais, serviços, também tem ferramentas, também tem os recursos como andame, como guindaste, como tudo que tem que ser visto para a execução da atividade, e que é muito mais do que um andame, né? Tem que ter o projeto do andame, é muito mais do que o guindaste, tem que ter o plano de rig. Então, a execução, ela está muito ligado também a uma parte de gestão, que quanto mais a execução trabalhar na gestão, melhor ela vai ficando. E aí, onde que entra a indústria 4.0? Cara, em todas essas ferramentas tecnológicas, está sendo trazidas também para a execução. Como, por exemplo, na parte elétrica, automação, etc., a gente vai ter várias das manutenções sendo realizadas remotamente, sendo realizadas de uma forma, ou às vezes sendo autocorrigidas, né? Eu lembro do Isaac, a gente fez uma live junto, e ele falou uma coisa que me veio muito vem na minha cabeça o tempo inteiro,
que ele falou assim, eu gosto muito desse tipo de filme, né, Star Wars, tudo, esse meio futurista, tudo. E ele falou que, se eu não me engano, me corrige depois da apresentação aqui, se eu falar alguma besteira, Isaac, mas uma Odisseia no Espaço, né, que ele pergunta para a nave qual que era a confiabilidade do sistema de propulsão, acho, e ele falou assim, 98% de confiabilidade, os 2% foram perdidos por isso, por aquilo e tal. Então, às vezes a gente vai chegar num nível desse que o machine learning, né, a máquina aprendendo com ela própria, às vezes vai chegar num ponto dela própria executar também algumas atividades. E é claro, a gente está falando de muita capacitação. Se a gente está falando de uma disrupção tão grande, a gente está falando também de algo que precisa ser mudado em relação à capacitação das pessoas. Eu falei, por exemplo, em impressora 3D, né? Agora vai vir um mundo de impressora 3D. E tem pessoas para dar manutenção nas impressoras 3D? É algo completamente novo. Então, a gente está criando também uma nova forma de capacitações, né? O meu pai, ele trabalhou na Telemig, aqui, eu sou de Minas Gerais, e era a estatal de telefonia de Minas Gerais, e que veio a ser Telemar depois, enfim. E uma vez eu fui no trabalho dele, ele me mostrou, eu fui num andar, e era um andar bem grande, como se fosse um galpão bem grande, tá? E ali parecia uma máquina de escrever, aquela barulheira, e de fato, não sei se todo mundo aqui conhece uma máquina de escrever, mas é aquele bracinho mecânico, né, que bate, que eram os telefones analógicos. Então, um telefone analógico, aquele, né, de discar daquele disco que você rodava, né, e volta, né. Então, aquele galpão gigantesco, parecendo uma máquina de escrever gigante, e tinha uma pessoa dando manutenção na hora lá. E meu pai falou assim, nossa, aquele cara ganha muito bem, ele é muito bom. Para mexer nisso não é fácil, regulagem precisa, tal. Só que se ele não se atualizar, ele vai perder emprego em alguns meses. Aí eu fiquei sem entender, ele falou assim, deixa eu te explicar por quê. Aí fomos no andar de cima, e tinha outro galpão com aquele tanto de máquina, né? De máquina de escrever, né? Que era a central analógica dos telefones. E aí a gente subiu mais um andar, e no terceiro andar tinha uma salinha que não ocupava 10% de um dos andares, aliás, nem 5% de um dos andares, que era a central digital, que já estava vindo a telefonia digital, que substituía um andar daqueles. E aí ele falou assim, se ele não souber trabalhar aqui, ele não vai continuar. Né? Então, a gente pensa assim, muitas vezes eu recebo nos comentários lá das redes sociais assim, a indústria 4.0 veio para tomar, para roubar o emprego das pessoas, não sei o quê. Tal. E, assim, é uma grande inverdade isso, porque a gente já passou por, não pelo que a gente está passando agora, né, por essa aceleração gigantesca que está acontecendo, mas a gente já passou por algumas disrupções, como foi o telefone analógico para o digital, e as pessoas não ficaram pessoas desempregadas por causa disso. Sim, se ele não tiver se atualizado, não tiver ido para outra profissão, sim, a pessoa vai estar desempregada, porque não existe mais aquilo. Mas o mundo de possibilidades, o mundo de máquinas novas que estão vindo, nos traz uma pressa nessa capacitação, né? A gente, quanto mais rápido a gente for em nos capacitar, em fazer com que a gente esteja de fato preparado, a analogia que eu tenho usado muito é o seguinte, a onda já está aí, o que você tem que ter uma prancha é a técnica de surfar, e aí você vai muito longe, porque a onda é muito grande. Então, eu vejo, na verdade, como uma grande oportunidade o que a gente está vivendo hoje na indústria. E aí, para finalizar, a gente tem os KPIs, que, na minha opinião, ele não pode ser um funil de forma alguma, ele tem que ser uma parte reta aí no final. Por quê? Para ele ser o mais confiável possível, todas as informações, e que você tenha isso mais em tempo real possível. Então, comparar uma bússola de antigamente ali dos Vikings, para quem viu o seriado, né, de descoberta de uma bússola tal, enfim, e comparado a um Waze hoje, sabe, assim, algo extremamente preciso, que vai te falar por onde você está passando, o que tem ali em tempo real.
Então, hoje, por exemplo, no software de manutenção Melvin que a gente tem um aplicativo, por exemplo, que é para trabalho em campo, então as pessoas dispensam a folha de papel, a ordem de serviço, e ele faz tudo ali do aplicativo. Então, por exemplo, ele quer gravar um áudio para explicar, para ter o histórico do que aconteceu, ele quer tirar uma foto, ele quer fazer um vídeo, ele faz na hora e já está como histórico da ordem de serviço. Ele próprio encerra as ordens de serviço. A gente sabe, principalmente em grandes empresas, o volume de ordens de serviço que tem que imprimir, que tem que grampear, que a impressora dá pau, que vai lá e troca o cartucho, e tudo isso, nada disso gera valor. E aí você tendo as ordens de serviço encerradas na área em tempo real, e detalhe, né, hoje com o Melvin, a gente consegue ver na tela de programação tudo que está sendo executado em tempo real. Tá? Você tem as ordens programadas e as que ele inicia a execução, você consegue ver na hora, em tempo real. Ela muda de cor ali, a ordem de serviço, você consegue ver o que está sendo executado. E você vai ter você vai ser muito mais fidedigno ao que está acontecendo de fato na área do que é hoje em apontamento de papel, etc. Não pelo papel em si, mas por você estar registrando em tempo real o que está acontecendo. E outra coisa que assim, me incomoda demais, são os indicadores. A gente tem que extrair dados, jogar para Excel. Cara, isso não existe mais, não pode existir. Então, um dashboard automático de indicadores, ele é essencial para que a gente veja em tempo real o que está acontecendo. E se você tem essa confiabilidade dos dados, do encerramento das ordens de serviço, da geração de histórico, você tem muito mais precisão também da sua bússola, né, do ponto A onde você está, do ponto B onde você mira, do que você precisa fazer, né, nesse trajeto, e você passa mais tempo analisando e menos tempo preparando esses dados, né? O que vai te dar muito mais produtividade da equipe. E aí, assim, o funil inteiro, eu estou falando principalmente de produtividade do ser humano, que não é uma máquina, que não dá para medir um OEE de um ser humano. Então, quando a gente pluga essa indústria 4.0 em tudo que a gente vem fazendo de gestão, a gente está para dar um salto gigantesco nos nossos resultados da indústria. Então, o salto gigantesco tecnológico já está acontecendo. O salto gigantesco de diminuição de custo, de aumento de faturamento, de margem, não digo margem maior, porque a empresa também pode até abaixar e ficar melhor para o consumidor final o valor. Enfim, mas a gente está quando plugando todas essas ferramentas também na gestão, a gente também está para dar um salto muito grande no sentido do gerenciamento de tudo que a gente faz. E aí, mais uma vez, né, eu volto a frisar o que aprendi com o Júlio Nassif, e o Luiz Fernando citou o Júlio Nassif, que palestrou com a gente também essa semana em uma das lives que a gente está fazendo, e ele fala muito bem isso, né, que a gente, da manutenção, a gente não está ali para dar manutenção, né, a gente está ali para dar confiabilidade, disponibilidade dos equipamentos para produzir, assim, quando se trata de indústria, né, quando se trata de indústria, a manutenção está ali para produzir, né, é uma área estratégica de apoio, mas para fazer com que a produção aconteça da melhor forma possível, porque é o que vai gerar valor lá no final, né? Valor agregado, que vai fazer com que a empresa, enfim. Então, assim, só para finalizar, queria, antes de agradecer mais uma vez aí o Luiz Fernando, a oportunidade, e a Vitec, falar assim, a gente está muito feliz com tudo que está acontecendo, a manutenção em ação, que a plataforma de treinamento, o Melvin, que é software de manutenção, que a gente não foca de maneira alguma na grande empresa, a gente foca na pequena e média, levando de fato a gestão que talvez nunca teve, ou teve ali meia boca no Excel, para empresas que estão dando um salto também de resultado. A gente já tem muitos relatos assim de, cara, parava toda hora a produção aqui, estava um caos, e de repente as coisas, a gente naturalmente está vendo as coisas mudarem, e muito por causa de uma gestão bem feita, por causa do Melvin. Então, a gente está vivendo essa semana, desde a semana passada, desde o domingo passado, né? Hoje é o 10º dia, do que a gente chama de Maratona 4.0, que é um evento que a gente fez da manutenção em ação, que são 11 dias de live, a gente finaliza amanhã, mas no primeiro dia, no domingo, dia 13 de setembro, o que a gente fez? Nós fizemos uma live
de 7 horas de live, num domingo, de 8 da manhã às 15 horas, onde tinham 400 pessoas ao vivo. Quando a gente finalizou a live, tinha mais de 5.500 visualizações. E a gente estava operando o Melvin em tempo real, as pessoas baixando o aplicativo de lá dos celulares delas, no Brasil inteiro, no norte, no sul, no sudeste, e abrindo solicitações de serviço em tempo real, e caindo para a gente tratando essas ordens, mostrando isso tudo. E para muita gente isso virou normal. Um aplicativo, baixa aqui. Se eu abrir aqui e aparecer para lá, normal. E é normal assim, por quê? Porque a tecnologia wireless é normal, a tecnologia cloud é normal, então foi para a nuvem e a gente estratificou. Então, várias das coisas que eu falei como algo assim, nossa, mas isso vai demorar muito tempo, 10, 20, 50 anos. Não se assustem se no ano que vem você estiver vendo algo que eu estou falando aqui. Então, o que eu vim trazer, de fato, eu gosto muito assim, disso, de ver o que o futuro nos espera, né? Por isso, quando o Luiz Fernando entrou em contato comigo, eu falei assim, vamos falar disso? Ele, não, ótimo, tá bom, vamos falar. Porque justamente eu gosto de debater esse assunto. Então, assim, Luiz Fernando, mais uma vez, obrigado. Eu acho que eu preciso descompartilhar a tela aqui, né? Obrigado pela oportunidade. Nossa, é um prazer aqui tá aqui, né, dividindo um pouco do que a gente vem trabalhando. E, assim, só tenho que agradecer porque é uma honra estar participando de um evento da Vitec, né? A gente, quando começa a trabalhar lá, tal, como estagiário, tudo, a gente já olha, nossa, Vitec e tal, e de repente estar aqui participando de tudo isso é uma honra para mim, de verdade, tá? Não, Igor, obrigado você, assim, né, por desprender seu tempo aí, né, esse tempo maravilhoso, e aí, corrido do jeito que eu vejo aí, né, o cara trabalha até 4 da manhã, né, joga live 2 horas da manhã, então, muito obrigado aí pelo seu tempo, né, e pela excelente apresentação, pela excelente palestra, né, foi bem claro, né, você conseguiu aí pontuar, né, algumas coisas interessantes, né? Eu gostei muito, gostei muito. Inclusive, eu até tenho algumas coisas já para poder te perguntar. Eu vou abrir a parte de perguntas aqui, né? Porque eu estou curioso aqui com algumas informações aí, com a quantidade de empresas que você trabalha, né? Normalmente, com isso aí. Então, assim, eu gostaria muito de fazer uma pergunta. Então, pessoal, assim, nós já vamos abrir, então, essa parte. Deixa eu compartilhar aqui rapidamente. Essa parte de perguntas, né? E vocês liguem aí, assim, quem que precisa fazer uma pergunta, então, vê aí na parte superior, né, à direita, desculpa, a parte inferior à direita, você vai conseguir verificar aí aonde você consegue fazer as perguntas, que eu vou começar com o Igor aqui agora. Olha só, Igor, numa live do Isaac, do Isaac, não me lembro mais, a gente falando sobre manutenção prescritiva, né, foi lançado uma pergunta, né, e dessa pergunta, o pessoal falou assim, hoje, qual é o percentual de empresas, né, que estão tendo, ou estão enfronhadas, ou engajadas neste sistema, querendo fazer essa implantação sobre manutenção prescritiva. Como você disse bem, os dados estão aí. Hoje não temos problemas, né? Há 28 anos atrás, quando eu comecei, eu tinha um laptop de 250 mega, cara, entendeu? E hoje a informação, hoje pode ser qualquer uma, porque você tem uma quantidade de espaço para guardar tudo que fica complicado você saber tudo e também fazer análises manuais, né? Nós tivemos, na época, 34% das empresas, de 50 empresas que tinha, elas colocaram que sensoriamento elas já faziam. 30% integração de dados digitais. E 13% somente, efetivamente, com prescritiva e machine learning, tá certo? Isso já tem um tempo. Aí eu gostaria de saber de você, qual hoje, com a sua experiência com relação às empresas, qual o percentual disso para nós hoje, ok? Ok, Luiz Fernando, obrigado aí pela pergunta. Quando a gente fala de estatística e pensando ser o mais preciso possível também, como eu falei, né, nos KPIs, tudo, a gente tem a Braman até como referência mundial, assim, nas estatísticas que ela traz, que vários países do mundo, até de ponta, não tem
o que a gente tem de estatísticas daquele documento nacional que ele é publicado aí a cada 2 anos, que vem, né, as informações das empresas. É engraçado que, assim, o percentual que você está falando, ele é extremamente grande, e eu acho que é porque, principalmente, quem está ligado à Vitec são maiores empresas, né? São empresas de maiores portes. Quando a gente vai para o Brasil, nós estamos falando de 2%, tá? 98% das indústrias no Brasil são de até médio, micro, pequena e média empresa. Então, nós estamos falando somente de 2%. Quando você vai falar o termo manutenção prescritiva, ele vai ser entendido para quem tiver na Petrobras, na Vale, em grandes empresas de fato. Para quem está na média empresa, nem sabe, nunca ouviu falar. Então, quando eu falo aqui na live, tudo, manutenção prescritiva, a grande maioria nunca nem ouviu falar. Agora, o que você falou também é fato. Uma coisa que também não havia antes e que tem hoje em dia são as tecnologias, assim, que tá normal, né? Que é essa de wireless, não, eu pego a informação, não, a máquina manda para o meu celular. Isso já é muito mais comum, inclusive nas médias empresas, coisa que ainda não existia até então. Ainda tem muito paradigma. Algumas empresas, por exemplo, usam ainda o papel ao invés de usar, né, o aplicativo ali por uma questão burocrática, por uma questão que, na minha opinião, seria fácil de resolver, mas às vezes fica um pouco travada. Mas falar de manutenção prescritiva grandes empresas somente. Nós não. E assim, a fala da maioria das pessoas foi como, desculpa, não sei se foi o Jadson ou o Ebert que falou assim, ele falou alguma coisa do tipo, né? Nossa meta, nosso objetivo é estar aí na 4.0. Nós estamos o tempo inteiro trabalhando para isso. Não, definitivamente não é a realidade de médias e pequenas empresas, que aí representa 98% do geral. Então, assim, eu acho que, como eu falei, a aceleração é muito grande, mas ainda não tem muito se falando. Mas principalmente, Luiz Fernando, na minha opinião também, e aí olhando por outro lado que não é a indústria, porque o Melvin é uma startup, a gente foi 2 vezes já acelerados, recebemos investimento, então nós estamos num ambiente também de inovação com outras empresas que às vezes não tem nada a ver com a indústria, com manutenção, nada disso, mas a gente está vendo o tempo inteiro que o que as empresas estão fazendo hoje é abrindo o setor de melhoria deles, de inovação deles, desculpa, para acelerações, para buscar fora empresas, startups que façam para eles com mais velocidade. Então, de fato, o que está acontecendo é plugando essas mentes aí meio malucas dos programadores, de Big Data, de blockchain, de inteligência artificial, a entender nossa realidade técnica e colocar para dentro. Então, muito vai acontecer, principalmente nessas grandes empresas, porque como Arcelor, Petrobras, Shell, Vale, todas elas já têm processos de aceleração. E aí vem essa galera às vezes sem experiência de indústria, mas sem paradigma nenhum. Ele vem quebrando tudo, né? Vem com todas essas disrupções e fazendo, principalmente plugando essa tecnologia de programação, algoritmo, no que a gente está vendo. Então, assim, não te respondi um percentual, mas é o que eu estou percebendo, assim, do que eu estou vivendo. Na realidade é o seguinte, eu já tinha ouvido falar com relação a essas questões das médias e pequenas, né? No passado, cara, o Lasse Hansen, que é um dos diretores da Vitec, ele fez uma apresentação chamada Você Desmistificando a Análise de Vibração, ok? Porque todo mundo achava que aquilo era um monstro, né? Ou desmistificando a preditiva. Todo mundo achava que era um monstro impossível, né? E eu estou falando com isso porque a gente precisa tentar, então, levar essa informação para o pessoal das médias e pequenas empresas que isso não é um bicho de 7 cabeças, não é um monstro, igual vocês estão imaginando. Você consegue desmistificar, né, essas técnicas e utilizar essas técnicas e conseguir fazer uma implantação mais interessante, né? Ok? Sem dúvida, sem dúvida. Legal. E ela é muito mais viável economicamente hoje, né, Luiz Fernando? Exato. Do que no passado. Muito viável mesmo, muito viável, né? Eu venho da época que uma câmera termográfica custava $100 mil.
né? Então, Melhorou bem, né? melhorou demais, né? Mas vamos lá, então. Olha só, eu tenho algumas perguntas aqui. O Vitor Miranda, né? Ele parabeniza, né? Parabéns pela palestra. Informações muito interessantes e que nos faz refletir. Realmente, o Vitor tem razão, faz a gente refletir mesmo, né? Como você avalia o mindset do profissional da indústria 4.0? E você considera que os profissionais da indústria brasileira hoje estão alinhados com ele? Não considero na maioria. Principalmente porque, assim, quando a gente está falando de grandes empresas, e são grandes, né, são gigantes, né? Quando a gente fala de uma Vale, por exemplo, é uma gigante empresa. Então, imagina padronizar algo que vá para todas as plantas, né? É uma burocracia muito grande. E quando eu falo de burocracia, não é um termo ruim que eu estou usando, né? Mas um padrão necessário para cumprir alguma atividade. E aí, por isso eu acredito também que as empresas estão terceirizando essa parte de inovação. Porque para levar para o mindset do empreendedor, da pessoa que está trabalhando com inovação, que está fora da indústria, porque quando você traz toda essa burocracia, tudo fica um pouco mais lento, né? É como se você estivesse manobrando um transatlântico comparado com jet ski. Então, o jet ski, ele manobra... Um cliente pede para a gente um relatório, amanhã está pronto, por exemplo. Se fosse numa grande empresa, tal, num SAP, tal, seria muito mais devagar, porém, porque ele é muito maior, né? Algo gigantesco. Então, assim, o que eu vejo que o mindset ainda da indústria vem mudando, tá? Vem mudando muito. E aí, assim, mindset, né, o modelo mental, o algoritmo que está rodando aqui dentro. Sim. Às vezes é muito travado pela indústria por conta disso, né? Por todas essas burocracias, por todos esses passos que tem que passar inevitavelmente, mas que as empresas vêm mudando. Então, acho que quando você compara, e aí eu tô vendo as duas coisas o tempo inteiro, né? Tô o tempo inteiro em contato com pessoas da indústria, o tempo inteiro em contato com pessoas da inovação. E eu vejo um abismo gigantesco entre essas duas coisas. O cara da inovação não quer nem saber. Ele quer ir para cima e ele quer dominar o mundo e se ele espatifar, ele não tá nem aí, ele vai... Eu tenho visto isso. E o cara da indústria, ele tem muito mais o pé no chão e uma coisa muito mais segura, mais centrada, com mais, assim, mais responsável, não sei se seria a palavra responsável, mas, assim, mais pensando como grande, sabe, assim, como transatlântico, né? Ele pensa em manobrar o transatlântico, não é simplesmente dar uma virada ali no jet ski. Então, eu vejo que está mudando consideravelmente, mas ainda vai mudar muita coisa. Vai ser muito provocativo isso. Quando as inovações entrando nas empresas, é muito provocativo, então dá um choque aí. Pessoal, eu acho que sempre precisa disso, né? A própria pandemia foi um choque muito grande para todo mundo e a gente, né, home office, por exemplo, que era uma coisa que já vinha sendo falada há muito tempo, acelerou demais o processo. Então, acho que tudo isso ajuda. É a próxima pergunta, né? O Diego Moreira, ele fala assim, nesse novo normal, como você avalia o trabalho remoto dentro da área de manutenção? É uma tendência que veio para ficar? Sem dúvida, na minha opinião, sem dúvida nenhuma. Claro que eu não estou na área, eu não cuido de equipamentos, tá? O meu negócio é todo tecnológico, mas mesmo todo tecnológico, no início, as pessoas falavam assim, você não vai conseguir uma venda consultiva, é um software, você não vai conseguir, você vai ter que ir nas empresas e tal. E não, nosso trabalho é 100% remoto. Tem 6 meses que eu não encontro pessoalmente com o meu sócio. Então, vem para ficar de fato. Se você for ver, por exemplo, eu trabalhei em uma empresa de pré-fabricados para construção civil, que é muito, muito artesanal ainda o processo, quase nada automatizado. Na linha de produção nossa tinha 300 pessoas, né? Muito mais às vezes que uma mineração grande, né? E aí você digita lá no YouTube uma fábrica de pré-fabricado mais moderna possível, essas mesmas 300 pessoas eram substituídas por uma, e essa uma não estava na linha de produção, ela estava de um outro ponto que ela poderia controlar via internet, produzindo e vendo todos os... então, assim, até levando para a área a área mesmo, né? A área fabril ali, do tete a tete com equipamento, com a máquina, você consegue monitorar muito a distância, né? Você consegue ter muito parâmetro à distância. É claro que você não vai conseguir trocar um rolamento de casa, mas você vai chegar muito, muito próximo de diminuir tudo para execução de fato, né? Para troca de componentes quando precisar. Ok.
O Franz Fiorini, ele comenta, como PCM, o curso de pós da indústria 4.0 seria algo interessante para os contratantes? Se um curso de pós-graduação em indústria 4.0 seria interessante para... Os contratantes, isso. Sim, eu acho que sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a tecnologia está numa aceleração muito grande, né? Então a gente também tem que acelerar e tem que ser muito rápido para poder acompanhar. De uma forma ou de outra, ela já chegou. Então eu acho que estar bem preparado para ela vai te fazer sair na frente. Então, sem dúvida, eu acho muito válido. Sim, eu pego o gancho aí porque tem uma dispositiva lá do Allan Kardec, que ele coloca e que ele fala assim, mudança de modelo mental, né? Então, a gente tem que sair da contratação de mão de obra, tá ok? Saindo dessa contratação de mão de obra para uma visão sistêmica, né? E você ter aí contratação, né? E evolução no seu negócio, né? Com relação à questão do pessoal de programação, né? E mesmo execução e tudo mais, né? O Allan Kardec também fala muito assim, você precisa ser o agente de mudança. Então, esse é o momento. Não existe na história do planeta Terra um momento melhor de ser o agente de mudança, né? Esse é o momento, né? Uma outra pergunta é o Sérgio Antônio, ele coloca assim, a implantação, ela tem que seguir os passos que você mostrou na sua pirâmide, ou qual que seria os passos para essa implantação, ok? A implantação de um PCM, tanto de um PCM quanto de... simplificando a resposta, sim, porque uma coisa é predecessora da outra, né? Você não vai conseguir programar uma atividade se você não tem recurso, então tem que passar pelo planejamento antes. Você não vai providenciar recursos de algo que você ainda não detectou a falha, então tem inspeção, a preditiva antes. Então, uma vai sendo predecessora da outra. Quando a gente fala em implantação de um PCM, ainda tem alguns passos antes, né? De cadastrar todos os ativos, de definir a criticidade deles, os dados técnicos, tudo, construir os planos de manutenção, para aí sim começar a rodar aquele funil, né, de inspeção, de preditiva e assim por diante. Exato. Ô Igor, eu tenho mais algumas perguntas, eu vou pedir desculpa pro pessoal, mas assim, para a gente poder conseguir encerrar mesmo ao meio-dia, né, tá ok? Depois essas perguntas eu passo para você e a gente responde para o pessoal, se for o caso, ok? Claro. E assim, cara, muito obrigado mesmo, né, muito obrigado por desprender seu tempo mais uma vez. Foi excelente, né? Que apresentação bacana. Como o Vitor falou lá, botou a gente para refletir. E essa aí é a ideia, né? Porque a partir do momento que a gente reflete, né, sobre alguma coisa que você vê de apresentação, significa que o seu copinho encheu um pouco mais, né? Exatamente. Então, assim, muito obrigado, né, pelo seu tempo aí. Excelente apresentação. E outras vão ter, né? Tá ok? Com certeza. Eu que agradeço, tá, Luiz Fernando, de coração, tá? Assim, uma honra mesmo, de verdade, estar aqui com a Vitec. E pode me procurar, tô sempre aberto aí em todas as redes sociais, pode mandar direct no Instagram ou mensagem ali no LinkedIn, que for melhor, todas as redes sociais a gente está presente, tá? Tá falado, muito obrigado. Eu deixo mais uma vez aí, manutenção em ação, sem ser cedilha e sem aceta, manutencão, né? Manutencão em ação. Se digitar ali na busca manutenção em ação, vai achar de qualquer forma. Ok, isso no Instagram, né? No Instagram diretamente no lá. Instagram, no LinkedIn, e acho ótimo. YouTube. Eu sigo e acho ótimo. Ok, muito obrigado, Igor. Obrigado, galera. Muito obrigado aí pela participação de todos, né? Só relembrando aí a estrutura do evento, estão acontecendo as palestras, então, aí todas as terças e quintas do mês de setembro. Chegamos na nossa sétima, né? Final do nosso sétimo dia. Temos agora quinta-feira, nosso 8º dia, e o fechamento na terça-feira que vem, né? Lembrando que na quinta-feira, dia 24/9, às 10 horas, nós teremos também 2 apresentações aí, né? Uma sobre a evolução da utilização da tecnologia de ODS na mina do SSG, peneiramento e sistema de moagem, né? Pelo Gregory Silva de Salobo Metais, e a implantação e integração de preditiva elétrica utilizando o PDMA com o Alexandre Salmoria, da Klabin, ok? Por favor, acompanhe-nos aí nas redes sociais. Todas as 2 apresentações de hoje foram gravadas e serão disponibilizadas para os senhores aí, então, no YouTube, tá ok? Então, qualquer coisa, vocês peguem por lá. Então, muito obrigado e
Um bom dia para todos.